Não tô te ouvindo, tá mutado. Vocês estão ouvindo? Tá mutado aqui. Pra mim, hein? Não tô Vocês ouvindo estão nada. sabendo, gente? Tá mutado, viu? Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Tá Mutado. E dessa vez eu não estou sozinho, porque a primeira vez foi um piloto, né? Como todo mundo ouviu. Eu tô aqui com ela, Mabê Bonafé. Mas antes, Mabê, de você agradecer, de você falar, eu só preciso agradecer muito a galera que compartilhou nos stories do primeiro episódio, que mencionou, que deu streaming, que tá lá seguindo o perfil @tamutado nas redes. Então segue lá. E não se esqueça de que se você não compartilhou com seus amigos, eu vou aparecer na sua casa e vou te obrigar a compartilhar. E se você não colocou o episódio no carro de som, eu também tenho alguns contatos que podem fazer algo pior. Então, assim, acredito que seja legal fazer isso, sabe? Compartilhar. Mas, enfim, depois dessa ameaça, depois desse recado, Mabê, obrigada por você estar aqui! Eu amei o recado, porque eu sinto que foi uma sugestão, né? É. Foi uma sugestão. Você pode ou não compartilhar, mas se você não compartilhar, vai chegar uma galerinha aí na sua casa. Exato, né? Pode rolar um pouquinho de sangue e tal. Eu gosto Não é? desse tom de ameaça. Sim, eu também acho que é importante. Importante porque, assim, se você ama a prova, né? Uhum. E se você vai provar, é compartilhando o seu podcast. Exato, se você não compartilhar, e assim, são contatos que eu tenho de pessoas que trabalham com psicológico, sabe? Que ali, ai, poxa, não compartilhei, não tive tempo, caramba, isso aqui. Cara, não tem problema, acontece, não compartilhou. Ué, sumiu alguém da sua família? Sabe? Ué, e essa perna aí que você tá usando? Você vai usar? Será que você precisa dela? Pois é isso que eu faço. É um estudo, né? Sempre uma forma de uma pesquisa, uma pesquisinha básica. Pesquisa de campo, eu chamo de pesquisa de campo. É um nome que eu prefiro utilizar. Agora, engraçado que a gente está falando sobre esse negócio de ameaça e tudo mais. Para quem não sabe, a Mabê é dona e proprietária, junto com a Carol Moreira, do Modus Operandi, que é um podcast sobre true crime, né? A gente tem o podcast Modus Operandi, como você falou. A gente trata de casos reais, né? Porque a gente, enfim, só fala de casos reais. Vez ou outra, a gente fala aí uma ficção, porque a gente também curte, né? Filmes e séries sobre. Mas, de uma forma geral, são crimes reais, crimes que já aconteceram. E aí a gente descreve, conta um pouquinho sobre eles, etc. E como é que surgiu, tipo, isso, Mabê, na sua vida? Assim, você acordou um dia e falou assim, cometo um crime ou falo sobre um crime? E aí você falou, não, melhor falar mesmo. Melhor falar, acho que eu vou por esse caminho. Então, começou muito cedo, na verdade, porque a minha mãe, ela era muito viciada nessas séries. É que na época não tinha com tanta frequência, assim, mas tinha um canal que chamava... Ai, como é que era? Não sei se era da Discovery Channel, mas era Kids. Não, era tipo que era identidade, era tipo ID. Eu acho que era Discovery ID. Sim. É exatamente isso. Isso que eu tô com um documentário do Discovery ID aberto aqui na minha frente, a burra. Mas sim, é isso, era Discovery ID. E lá tinha uns programas tipo assim, mulheres assassinas, mães, esposas, nananã. Sabe, tipo, eram uns programas muito sensacionalistas, assim, horrorosos. E a minha mãe sempre assistiu. Eu sempre gostei muito de terror, eu sempre gostei... A vida toda, assim, eu gostei de pesquisar, tipo, vampiro, sabe? Enfim... É terror também, né? Mas aí, por um pouco da... Acho que a literatura. Criança. É criança sendo criança, né? Criança sendo criança. Então, assim, eu brincava muito de coisa de vampiro, de monstro. Eu sempre gostei dessas coisas, de ler, né? Acho que na literatura... Eu acabava indo por esses caminhos também, amava Tolkien, né, que é a coisa mais monstruosa que o Senhor dos Anéis, que é cheio de bicho, monstrengo e tal. Eu gostava, então, eu acho que eu fui passando aí por esses caminhos de filme, na literatura. Acho que também tinha essa coisa... Hoje ela é um pouco menor, eu acredito. Mas quando eu era nova, era muito forte ainda essa coisa do serial killer. Sim. Tipo, ele era grande sensação. Porque eu nasci nos anos 80 e o boom do serial killer foi nos anos 70. Então, acho que eu vivi, assim, bem entre aspas, um pouco, essa febre das pessoas falarem e tal. Mas hoje eu já acho que é bem... Acho que hoje a gente lida com outros tipos de horrores e tal. Com certeza. Então, acho que foi isso, assim, eu sempre curti ler sobre esse assunto, né? Sempre gostei bastante, mas sempre com respeito às vítimas, como a gente sempre fala, com empatia e tal.
olhando pra contextualização do crime, pras coisas, assim, que é o que a gente tenta fazer no podcast. E aí foi meio que foi rolando, assim, a gente começou a ficar... Eu e a Carol somos amigas há muitos anos e a gente começou a ficar viciada em falar de podcast. A gente não conhecia muita gente pra trocar. Uhum. Eu lembro que eu fiquei muito viciada em 2015 no Make a Murderer, que é o meu documentário... Eu acho que é da Netflix esse documentário. É da Netflix. Tô sabendo. Tem 3 temporadas e, gente, assim, é obrigatório assistir, sério, é muito bom. Mas é isso, assim, é um dos melhores documentários. Na época, ele era muito intrigante, porque o cara tinha ficado preso 18 anos injustamente. Isso é o início, tá? Isso é a história da vida do cara. Uhum. E aí, assim que ele sai, ele é acusado de um outro crime e vai preso de novo. Meu E Deus! aí você fica assim, meu Deus, gente, chega de prender esse homem. Não vai levar. Exato. Isso. E aí você fica assim, pera, mas dessa vez, será que foi ele? Mas dessa vez isso aconteceu? Como é que foi? E como a vez que ele foi preso foi tudo muito injusto, foi um monte de corrupção na polícia e tal, e muitas da mesma parte da polícia estava envolvida nessa segunda vez, aí fica tudo muito estranho, fica tudo muito... Mano, o que tá acontecendo aqui? Então, acho que é um documentário que, de certa forma, ele mexe muito com a gente, assim, mexe muito com o imaginário. E aí eu ficava cheia de teorias, de buscar as coisas e tudo mais, eu comecei a ficar obcecada. E eu ficava pra Carol, o que você acha que foi? Ai, você viu tal coisa que saiu? Então a gente ficava nessa. E como ninguém tava falando sobre isso, a gente resolveu... isso, assim, ninguém tava falando sobre isso entre a gente, né? A gente não conhecia pessoas. Porque já existiam podcasts de crimes reais e tal. E é tanto que a gente ouvia lá fora. Daí, em 2019, a gente quis criar o nosso próprio. O caso Evandro já tava super em ascensão aqui no Brasil. Então, ele já tava... Eu acho que, de muitas formas, o caso Evandro fez as pessoas... acho que introduziu as pessoas a podcast de crimes reais aqui no Brasil. Sim. Então, foi um momento importante também. Acho que ajudou muito a gente. Eu acho que pra galera que não conhece a história do caso Evandro, é um episódio bacana pra ouvir, e também tem a série no Globoplay também, que é muito boa também pra assistir, que é bem chocante. Uma outra pergunta que eu tenho, assim, entrando no mundo do podcast, né, o meu primeiro podcast, eu quero saber de você. Quando foi que você falou assim, caralho, o Modus tá dando certo, sabe? O Modus, a galera tá pirando. Olha, eu acho... Eu não consigo lembrar exatamente qual foi o dia, assim, quando foi o momento. Mas eu acho que no início, quando a gente soltou... Porque a primeira temporada a gente fez 5 episódios. A gente gravou 5 episódios, soltamos 5 episódios e aí acabou. E aí não era tipo semanal que nem a gente fazia, né? Nossa ideia era soltar temporadas. Eu acho que foi quando passaram alguns meses que a gente tinha postado, as pessoas curtiram muito e elas queriam mais, assim. E foi criando uma comunidade que as pessoas começaram a fazer memes no sentido de tipo, eu só queria um episódio do Modus agora, sabe? Começaram a falar muito sobre, a pedir pra gente gravar, falar, grava sobre esse caso aqui, grava sobre esse caso aqui. Então, acho que foi quando eles mesmos começaram a falar, sabe? Pedir episódios e falar que eles queriam o tempo todo episódio, que não queriam temporadas. E aí foi logo quando acabou rolando a pandemia e a gente decidiu fazer 2 episódios por semana. Aí foi insano essa época, porque a galera ficou muito empolgada e tal, a gente começou a lançar, do nada a gente saiu de vamos lançar algumas temporadas para 2 episódios por semana. Cara, e muita coisa. É muita coisa, a gente se manteve assim durante muito tempo. Tem que ter pique, tem que ter muito pique, porque assim, eu não sei, você tem uma equipe que edita, ou vocês aqui editam, ou não? Porque, então, por exemplo, no meu caso, tipo, eu gravo e depois eu vou editar, e eu sei que é um pique muito grande disso de gravar e depois editar e tal. Então, eu ainda não me sinto segura pra dizer, vou colocar 3 episódios por semana, galera, vai ser tudo. O primeiro vai estar super editado, os outros 2 vai ser só o ASMR, porque não vai ter o que colocar. Acho que tudo depende. Isso é uma coisa que é válido falar pra quem tá começando no podcast. Quando você tem dinheiro, as coisas são muito fáceis. Sim. Porque aí você consegue contratar, você consegue
terceirizar, mas quando você faz o trampo todo sozinho, é muito complicado. É muito cansativo, porque você precisa fazer todas as etapas. Você precisa fazer o roteiro, aí você precisa pensar nos equipamentos corretos, aí você precisa definir os dias que funcionam para você gravar, aí você precisa efetivamente gravar, você precisa editar, e depois que você edita, você ainda tem que divulgar. O processo de divulgação, ele não é fácil. É um processo cansativo, é um processo que no início você fica com vergonha. Ai, eu fico falando do meu podcast toda hora. Gente, Ai, eu vou ficar falando para as pessoas. E não pode. É o que eu falo pra você, não tenha vergonha. Porque se você tiver vergonha, ninguém vai chegar e falar, nossa, será que você não tem um projeto aí? Será que você não quer falar pra mim? Ninguém vai chegar e falar. Entendeu? Então, assim, encha o saco mesmo. É claro, existe uma diferença de você chegar num lugar, sei lá, uma pessoa que você nem conhece, um perfil da Anitta, e você ficar comentando lá, entre no meu podcast. Ah, não pode? Não, gente. Menina! Não, eu comecei assim, Gente. né? Foi assim que o Modus ficou conhecido. Não, mas assim, isso é uma coisa completamente diferente do você falar, tipo, tá, o que o teu podcast fala? Ele fala sobre um assunto específico? Ele tem algum tema específico? Não adianta eu chegar pra uma pessoa que morre de medo de filme de terror e ficar forçando elas. Sim. Ai, vai lá ouvir Modus Operandi. Sabe? Tipo, eu não vou chegar pra minha avó e falar isso. Vai ouvir Modus Operandi. Sabe? Tipo assim, Sim. não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Total. Agora, falar com as pessoas certas, saber a maneira de falar, saber estar sempre divulgando. Assim, você é obrigado a divulgar todos os episódios que você faz. Isso é obrigatório. Não, você não pode, tipo, soltar um episódio e não divulgar, sabe? Então, assim, enfim, é um processo cansativo. No início, a Carol que editava. Uhum. Os roteiros a gente fazia entre eu, ela e a Bel, né? Porque no início começou nós três. Sim. E aí, depois, no meio do caminho, a Bel saiu, porque ela tinha outros projetos pra tocar e tal. E ficou eu e a Carol. Mas, logo com pouco tempo, a gente pegou um editor. Pra não ficar tão pesado assim. Entendi. E a gente ficou durante muito tempo, nós três, e o editor. Quando a Bel saiu, nós duas e o editor. Então, a gente passou, assim, a maior parte do tempo assim. Quando a gente resolveu pegar roteirista, foi muito por conta da época que a gente decidiu escrever o livro. Sim. Que a gente percebeu que a gente não ia conseguir gravar 2 episódios por semana e ainda escrever o nosso livro. E no fim, a gente não conseguiu quase nada. Porque a gente não conseguia escrever nada fora do livro. Sim. A gente também não conseguia apresentar 2 episódios por semana. Sabe, foi uma grande loucura, assim, descobrir no meio do caminho. Eu acho que é um processo mesmo de você descobrir o momento que você tá. Porque às vezes você... O seu ritmo, né? O seu ritmo, exatamente. O nosso ritmo de trabalho, ele foi se alterando ao longo dos tempos. Agora, por exemplo, quando a gente tava, sei lá, uns meses atrás, postando 6 episódios, agora a gente também posta 6 episódios. Mas como que funciona? 5 episódios pra todo mundo. E 1 episódio é exclusivo pros assinantes. E como é que funciona legal. esses 5 episódios? A gente vai ter 4 episódios toda quinta-feira. E aí tem um episódio que a gente vai colocar pros assinantes ouvirem antes, mas depois ele entra no feed do Modus. Então os assinantes, eles sempre sabem de tudo antes, que é uma forma também de agradecer, uma forma de mostrar, né, o quanto é importante pra eles. É o OnlyFans do Modus. É o OnlyFans do Modus. E hoje a gente tem uma equipe que funciona, que é basicamente... A gente tem um produtor, que é a pessoa que vai cuidar e fazer as postagens das redes e também subir o episódio e tal. A gente tem a editora, a gente tem a pessoa da artes e a gente tem 2 roteiristas. Então hoje, foda, a equipe do Modus é 7 pessoas. Que foda. Então é muito foda. Mas também, Vira assim... uma empresa, né? É uma empresa. Vira uma empresa, Vira uma empresa. E é uma grana que a gente precisa bancar ali todo mês. Porque, assim, independente de entrar coisas, valores ou não, a gente tem que pagar o salário da galera. Então, assim, sabe? São coisas que a gente tem que também pensar. Aumenta as responsabilidades e tal. Só que, assim, a gente tá falando de um podcast que ele dá muito trabalho. A pesquisa é muito, né, muito diferente e tal. Existem outros podcasts que são completamente diferentes. Tipo, o meu próprio, né? O Meio Avestruz, que é o podcast solo. Que eu falo... Primeiro que ele tem de 10 a 13 minutos. Então, assim, ele é super curtinho. E ele não tô falando nenhum assunto sério, entendeu? Então, assim, eu não poderia me importar menos. Mas ele é ótimo. Inclusive, sigam. Inclusive, sigam lá no Spotify, qualquer plataforma. Vai ouvir o Meio Avestruz, porque ele é ótimo. E vai ter participação sua lá.
Vai ter participação, vai ter participação. Vem aí. Eu ouvi o episódio do brinco, que você ficou horrorizado achando que um brinco estava dentro da sua orelha e você descobriu que ele não estava, e aí foi... É bem loucurinha, mas enfim, voltando a falar do Modus, uma coisa que eu fico muito impressionado é porque você uma vez me indicou uma série chamada The Night Stalker, que tá até na Netflix. E essa série, só de falar dela, eu estou todo arrepiado, porque eu fiquei morrendo de medo. Morrendo de medo. Teve algum caso que você ficou com medo, se você terminou de gravar e falou assim, valeu galera, fudeu, e é isso, tchau? Olha, não teve nenhum caso assim que eu tenha ficado com medo, não. Esse é um dos casos que me assusta bastante. Muito. Porque esse caso que você tá citando, né, do The Night Stalker, que é o perseguidor noturno, como ele é chamado também, ele foi um dos serial killers mais violentos e mais brutais que existiram na Califórnia, principalmente pelo fato de que ele não tinha um modus operandi específico. Ele matava pessoas de qualquer idade, de qualquer tipo, não tinha uma etnia específica, não tinha um... Porque às vezes é comum você ter isso em algumas histórias de serial killer, dos caras procurarem perfis parecidos, matarem pessoas. É isso que chama de modus operandi, né, Mabê? Só pra galera entender, tipo, modus operandi é a forma que ele ataca, né? É o modo de operação do cara. Então, assim, como que ele faz pra garantir que o crime dele saia, tipo, perfeito, entre aspas. Então, por exemplo, uma pessoa normal, entre aspas, que comete um crime, ela geralmente comete um crime e acabou, né? Sim. Só que os serial killers, eles estão frequentemente cometendo crimes. Então, à medida que eles vão cometendo crimes, eles vão tentando... eles vão se aprimorando. É quase como se eles estivessem aperfeiçoando a técnica, sabe? Só que quando a gente fala de aperfeiçoamento de técnica, a gente tem que lembrar que é um assassino, né? Um caso bizarro e tal. Então, óbvio, tem várias coisas que são a favor dele e tal. Tipo, no caso do Richard Ramirez, que é o The Night Stalker, ele perseguia vítimas que eram vulneráveis e tal. Era uma época que você não tinha muito essa coisa do DNA, sabe? Demorou pra se encontrar. Era muito falho, né? Era tudo muito falho. Então, assim, o momento que ele estava vivendo, a época, também facilitou com que ele cometesse vários crimes, né? Ele morava num lugar que ninguém tava nem aí porque ele tava fazendo, era um hotel e tal. Hotel Cécio. Hotel Cécio, Hotel que é Cécio. outro hotel aí. Esse hotel eu tenho medo. Esse então, hotel, por exemplo, eu tenho medo. Eu não sei se eu te contei, o Júlio, o meu noivo, ele se hospedou no Hotel Cécio, se eu não me engano, em agosto, e o crime daquela menina que caiu ou a Elisa Lam. Foi em abril, né? E aí ele falou que não percebeu nada. Eu falei assim, mas a água não tinha um gosto ali de falecido, né? De defunto. Não, mas é que a água foi só num dia, né? E depois eles mudaram e já resolveu. Mas já me dá arrepio. Eu parei de beber água a partir desse dia. Eu nunca mais bebi. Quando eu soube dessa história, cortei água da minha vida. Mas o estranho dessa história toda é que é isso, assim, eles conseguiram acobertar tanto que as pessoas iam se hospedar e nem sabiam que estavam se hospedando nesse lugar. Sim. Eu fiquei impressionado com isso. Era uma história que eu tinha ficado chocado. E esse Hotel Cécio, o que não faltava era gente doida ali dentro dele, né? Teve muitas mortes, né? Sim, tinha gente que passava. Ao todo, eu não lembro agora, mas em quanto tempo, mas mais de 80 pessoas morreram lá. Meu Deus do céu. Assim... E ninguém fazia nada. Não tinha o que fazer também. Tipo, é que era um hotel que, ao mesmo tempo, ele também servia de abrigo para pessoas em situação de rua, ou então pessoas que vinham de rehab, etc. Então, eram pessoas marginalizadas, entendeu? Se as pessoas morrem, o governo não tá nem aí. Então, vira aquela coisa de, tipo, ninguém sabe o que tá acontecendo, ninguém se importa em investigar, porque não são pessoas, sei lá, classe média, não tem dinheiro, sabe? São pessoas marginalizadas. Então, de novo, é a situação, o ambiente contribuindo pros crimes, né? Porque a gente sabe que se for num Copacabana Palace, você não mata 80 pessoas no Copacabana Palace, sabe?
E agora falando disso, deve ter uns casos tensos ali, hein? Vou dar uma pesquisada. Então, Porque hotel trabalhei em sempre hotel tem. já. Eu trabalhei em hotel, eu acho que uma das minhas primeiras experiências foi em hotel, e eu lembro de um caso, também eu não vou revelar o nome do hotel, porque eu não quero, tipo, segundo episódio do podcast, processo. Eu lembro que eu trabalhava num hotel na zona sul do Rio, e um hóspede morreu afogado na piscina do hotel. E aí a primeira coisa que fizeram foi chegar lá para a recepção e falar, ó, a gente precisa de uma maca. E eu lembro que subiram com a maca de massagem, que o pessoal fazia massagem. Botaram, enrolaram, tipo, num lençol, desceram. Não me pergunte onde esse homem está. Eu acho que amarraram um peso no pé dele e soltaram na praia. Mas... Você quer ser processado, né? Não, eu não tô falando o nome do hotel. Não, é um hotel. Um hotel. Tem inúmeros hotéis na Zona Sul. Então, isso rolou. Mas é foda. E também, assim, só de você ter uma noção de coisas loucas, eu trabalhava no lugar onde as pessoas ligavam pra pedir, sei lá, pedir coisas, pedir serviços e tal. E um dia ligaram pedindo um cavalo que ia ser dado de presente. Eu acho que foi o pedido mais estranho, assim, só pra... No hotel? Sim. Meu Deus. Estou indo para uma festa, quero dar um cavalo de presente para o aniversariante. Vocês podem me ajudar, por favor? Era nesse nível e tal. Eu achei um pouco estranho. Muito estranho. Segue o baile. Ninguém comprou, não sei. Por falar em coisa estranha, não é só na Terra que tem coisa estranha, porque eu ouvi o Santíssima Trindade das Perucas e eu vi que você acredita em alienígenas e vida fora da Terra e etc, etc. Eu também acredito. Eu acho que é um egoísmo muito grande achar que existe vida na Terra. Mas e a nossa vida, né? Que é uma bosta de vida. Exatamente. Você continua acreditando nessa teoria de OVNI? Você já viu? Eu acredito super que existe alienígena. Eu só não acredito que eles sejam desse jeito que, sei lá, tipo o filme O ET, sabe? Sim. Spielberg. Cabeçudo, eu não acho que é um negócio cabeçudo com 3 olhos vermelhos. Isso eu não acho. Eu acho humanoide. Eu sempre acho que humanoides são os reptilianos, né? Então, eu acredito que tenham aqui já na Terra, alguns. Tá? Pessoas que você olha e fala, tipo assim, essa pessoa é estranha, mas aí você vê, ela só é, sei lá, emo, sabe? E aí você fica meio na dúvida. Tem ela só é publicitário. A pessoa olha pra mim na rua, é reptiliano, não, é publicitário. Sabe? É reptiliano ou é publicitário? É uma boa quiz, assim. Mas tem muita gente que fala que a Rainha Elizabeth é uma reptiliana, por exemplo. Sim, eu mesma já falei. Não falo assim, claro, obviamente. Claro. Eu mesma não falo assim. Eu obviamente não acredito, mas eu acho muito engraçado. Fez um tweet, né? Galera, não sei vocês, mas eu acho que a Rainha Elizabeth é uma reptiliana. Você conhece a história que a Britney Spears viu o príncipe na webcam? Você nunca viu essa história? Não, como é que é? Deixa eu contar. Eu não lembro agora qual príncipe que era, eu acho que é o William, acho que não é o Harry, porque era o mais velho, mas não tenho certeza. Mas assim, teve uma época que parecia que ele e a Britney estavam meio que trocando um flertezinho assim, e aí do nada eles pararam de se falar. E qual que é, o que dizem que aconteceu? Que eles estavam falando no webcam, e aí ele meio que, como é que fala? Ele meio que não percebeu, assim, o que tava rolando e acabou se transformando rapidamente num reptiliano. E ela viu. E aí, ela ia contar, né? Tipo assim, óbvio que a Britney Spears ia contar. Então, que ela foi ameaçada pela família real. Mas depois pesquisa essa história, Britney Spears. Eu odeio quando isso acontece, cara. Eu odeio quando eu tô querendo, sei lá, só pegar alguém e ela se transforma. E ela se transforma num reptiliano. Eu odeio, cara. Isso já aconteceu comigo, 4 vezes. E assim, rolou. Mas, cara, foi muito estranho, sabe? Eu não consigo lidar com 14 braços. É o Príncipe William. Ela teve um caso virtual com o Príncipe William. E seu rosto mudou de forma humana para réptil. Ai, gente, eu tô com a Britney. Se eu visse o boy se transformando num réptil na minha frente, eu também ia falar, cara, na boa. Acho melhor a gente deixar pra outro dia. Eu já peguei tanta coisa pior, minha filha, que eu acho que réptil eu olho e até falo, tem que ver. E pego, acabo pegando.
Porque assim, eu tenho um pouco de medo, na real, vamos supor, eu tô dormindo. Tem uma coisa, olha a experiência doida. Tem uma coisa que eu descobri que se chama explosões mentais. Não sei se você já ouviu falar nisso. Que é um estouro que você ouve dentro da sua cabeça. Do nada, você ouve tipo um boom, assim. Nossa, eu gente, não quero nem saber. Eu não sou maluco. É sério, eu não sou maluco. Mas Claro. uma vez eu tava dormindo no meu quarto, eu acordei com esse boom, ignorei o gás estourando e falei, ih, explosão mental. Sabe? Não, brincadeira. Eu ouvi esse boom e eu tive a sensação de que tipo, tinha alguma luz do lado de fora do quarto. E daí, desse momento em diante, eu fiquei com muito medo de qualquer luz que venha de fora. Assim, mas você acha que era um alienígena ou você acha que você só explodiu a cabeça mesmo? Eu acho. Bem, primeiro que eu acordei no susto, então eu acredito que possa ter sido alguma coisa meio que alucinei ali, sabe? Delirei e achei que tinha visto alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, a sensação de ver uma luz muito forte na janela do lado de fora e eu ali dentro de casa, eu falei, fudeu, sabe? Vai vir alguma coisa, ou sei lá, minha casa tá caindo, que poderia também tá acontecendo, aí eu voltei a dormir e hoje, sei lá, vivi anos em destroços e nunca percebi, sabe? Pode acontecer, sabe? O meu cômodo ficou ali intacto e eu vi a minha casa normal. Pode acontecer. E aí eu fiquei aterrorizado. E até hoje eu tenho muito medo, tipo, de olhar pro céu. De olhar pro céu é ótimo. Eu ando de cabeça baixa, né, na rua, não olho pra cima. Esses dias eu tava na cozinha de casa e daqui da minha cozinha eu consigo ver o aeroporto e os aviões chegando. E ele vem, tipo, muito reto, assim. E eu tô vendo uma luz chegando. E aí eu chamei o Júlio correndo e falei, o que é aquilo? Aí ele, é a lua. Eu falei, claro que não, tá muito... Primeiro que não tá do tamanho de uma lua, não tá do tamanho de uma estrela e tá refletindo no mar. Então é alguma coisa muito estranha. E aí ele falou assim, não, vai fazer a curva. Aí era um avião e aquilo já me gelou inteiro. Então eu sou muito medroso com coisa que vem do céu, assim, balão geométrico, essas coisas, eu tenho muito medo. Sim, tá certo. Tenho muito medo. Agora, meu bem, só pra te contextualizar, eu preparei um game pra gente, falando em OVNI, falando em teorias. Que agora a gente vai dar o nome desse episódio, né, que a gente tá aqui criando teorias. Pra quem não tá vendo, né, que vocês estão ouvindo a gente, eu tenho aqui na minha frente uma planilha com 5 lugares, 5 personalidades e 5 como a história vai começar. 5 Ks que a história vai começar. E aí eu vou sortear para você um lugar, uma personalidade e como a história tem que começar. E você tem que ser rápido e sagaz para desenvolver uma teoria, tá? Primeiro, eu vou dizer com quem a sua história, em que lugar a sua história vai começar. Deixa eu ver aqui. Sorteando, a sua história começa em uma loja de sapatos. E nessa loja de sapatos, quem vai estar com você nessa sua teoria vai ser a Anitta. Anitta, E a sua história precisa começar com um beijo apaixonado, quando você quiser. E eu tava andando um dia na 25 de março, né? Passei por uma loja de sapatos e tal. Quando eu olhei lá dentro, tinha um beijo apaixonado. Sabe aqueles beijos, assim, que... aquela coisa que acaba, que para, assim, o tempo. É lindo, é lindo. E é uma coisa muito linda, assim. E era um beijo dentro da vitrine. O que isso me chamou um pouco a atenção, porque... manequim geralmente não se beija, né? Ou não? Não, acho que não. Assim, não nas terças-feiras. Era uma terça-feira. Era uma terça-feira. E aí, tava esse beijo e tal, não sei o que. Aí eu cheguei e falei assim, Anitta é minha amiga, né? Uma cantora conhecida aí. E ela tava comigo na 25. Eu falei, Anitta, a gente foi comprar umas coisinhas pro clipe dela. Eu falei, Anitta, vem cá, como é que Na 25, só uma pausa. Você foi comprar coisinhas pro clipe da Anitta na 25. Na 25 de março, isso. Era qual clipe, sabe? Era Girl From Rio, óbvio. Era Girl From Rio, sim. Imaginei. Como é que é a 25 de março do Rio de Janeiro mesmo? Como que chama? Uruguaiana. Não é esse nome. É Uruguaiana? Não, é tipo uma loja. É um nome... Mercadão de Madureira? Não. É a... Ai, gente, como é que é o nome? Cara, a galera que tá ouvindo deve estar berrando. Sim. Tem a Uruguaiana, perto da Uruguaiana tem a... Não é rua, é o nome de um lugar, assim. Nome de um lugar... Vou ter que descobrir agora, porque eu vou entrar em pânico. Sara, isso. Desculpa, gritei. Então, eu tava com a Anitta na Saara, e aí a gente tava indo comprar umas coisas pro clipe dela. E aí a gente viu esse beijo apaixonado entre duas manequins. Eu falei, pô, Anitta, como assim, né? Tipo, manequim se beijando e tal. Achei um pouco estranho. Então a gente acabou intervindo. A gente entrou lá na loja e tal. Aproveitamos e compramos sapatinhos também, porque, né, não é boba nem nada. E a gente falou, olha, tá acontecendo alguma coisa na vitrine ali. Acho que é bom vocês olharem.
É sempre bom notificar, né? Eu gostei, É. Mabê. Eu acredito nessa sua teoria. É uma história que até me marcou um pouco, porque Sara faz parte da minha vida. Agora, você vai sortear pra mim em algum lugar, alguma personalidade, alguma coisa? Aí ela fala, não, Não vou não. não, tava pra mim. Ó, o seu lugar é Massachusetts. Tá, vai ser ótimo, eu não consigo falar esse nome. Bem tranquilo, chama de Masha ou de Sussex. Eu acho que tá tudo bem. Eu sempre chamo de Massa, de Sussex ou de Ma. A pessoa que vai estar com você é a Pablo Vittar, Uhum, tá? uhum. E aí agora a gente vai sortear, no caso a gente vai sortear o início dessa história. Tá, E o início dessa história vai ser: uma foca atacou. tá. Então eu tô com a Pablo Vittar e eu não vou conseguir, eu não sei falar esse nome. Que Vamos ótimo. traduzir Massachu. Ah, Massachu, beleza. Massachu. Então, gente, desculpa se eu me emocionar no meio da história, porque essa história me marcou muito, assim, porque... O que aconteceu? Conta. Então, eu tava com a Pá, né, que é como eu Uhum. chamo a Pablo. Eu tava com a Plabo, lá em Massachu. Uhum. E aí ela falou assim, amigo, vamos no SeaWorld? Que tem SeaWorld em Massachu, tá? Não sei se vocês sabem. Ah, mas não é lá. É lá sim. Sim. Tem sim. Só que o de Massachu são só focas. É um SeaWorld, na verdade são Focas World, né? Entendi. Sea World, né? Que elas ficam ali e tal, recriando. E a Pablo, nesse dia, foi com uma peruca longuíssima. Longa, assim, que batia ali na Longa altura quanto, assim, mais ou menos? Eu daria de 2 a 3 metros. Tá. Porque eu lembro que vinha uma equipe atrás dela segurando a peruca e tal. E ela olhou e falou assim, Mas era amigo... desculpa, é uma curiosidade, assim, até Claro. pra entender a burocracia. Essa equipe Claro. que segurava o cabelo da Pablo, foi uma equipe que já veio do Brasil ou ela foi contratada em loco? Em Massachusetts? Foi contratada em loco, foi em Massachusetts. Eram todos E o Massachusetts. cargo é segurador de peruca oficial? É staff de peruca, né? Staff hair. É o nome que dá. É staff hair. E aí eles estão segurando, né? Era base de 20 pessoas, assim, segurando. E Pablo andando por Massachusetts, muito animada, muito alegre. E aí ela chegou num tanque onde tinham as focas ali e tal, amestradas pulando para um lado e para o outro. Era lindo de ver, uma coisa linda. E falou assim, mana, que ela chama todo mundo assim, né? Mana, tu faz uma foto minha, mana? Eu falei assim, faço, claro, agora. Aí ela falou assim, eu vou jogar o cabelo e você faz a foto. Eu falei, claro, com certeza. Só que nesse movimento de jogar o cabelo, era um movimento onde todos os 20 rapazes que seguravam o cabelo dela tinham que fazer um rei pro alto para poder jogar o cabelo da Pablo pro alto, para fazer um movimento. Normal. Nisso que ela fez o movimento, uma foca atacou ela pela peruca. Só que a Pablo, muito esperta, tava com outra peruca por baixo, que era uma peruca mais assim, batidinha, sabe? Ali na altura do pescoço. E aí, quando puxou, ela já tava com outra peruca. E aí, tipo, eu tomei um susto, falei, o que tava acontecendo? Era um clipe que ela tava gravando, e eu não sabia. Ela te enganou. Não sabia. Ela me enganou. E a foca era o staff da foca que tava filmando. Exato, era um rapaz fantasiado de foca, né? Era um rapaz fantasiado de foca. Nossa, eu tinha certeza que era uma pessoa vestida de foca, sim, desde a hora que você começou a contar. Inclusive tinha um leão e um lobo, e os dois juntos era leão-lobo também que tava... Leão-lobo também tava ali olhando de longe, né, pra registrar o momento, né? Sim. E ali ela gravou o clipe que vai estar no novo álbum dela, que ela tá pra lançar, não sei se é melhor não falar, né, porque ela pediu pra manter isso em segredo, mas ela vai lançar esse single e esse clipe, que é Attack of Seal, que é o nome da música, né, que é o ataque da foca, onde ela consegue alcançar um agudo digno de um golfinho, que se você não sabe é primo da foca, então ela quis trazer ali mais pro marinho. Sim. Então assim, foi muito, muito emocionante esse momento de ter participado de um projeto tão especial para Pablo, sabe? Eu fiquei muito feliz. Não, com certeza, né? Um momento dentro de um clipe, acho que quantas pessoas podem dizer o mesmo, né? Que quando ela foi atacada por uma foca, ela tinha uma segunda peruca por baixo. Sim, e foi rápido, foi rápido. Ela deu um grito e já voltou com uma pequenininha ali, preta,
básica e começou a cantar e eu fiquei bem impressionado. Ali eu vi o talento dessa mulher, Sim, sabe? vai chegar eu vi esse longe. talento. Ela tem futuro, eu vejo futuro, vejo futuro. Agora, Mabê, eu vou te mandar uma também, porque eu não sou besta nem nada. Deixa eu só selecionar pra você. Você tá no Pelourinho, tá? Tá. Que é um lugar perfeito pra poder... Sabe que eu nunca fui no Pelourinho? Não? Não. Ei. Eu passei muito rápido por Salvador. Eu nunca Sabe que fui. uma parte da minha família é de lá? Sério? Que legal. Aham, uma parte Mas você da minha conheceu ou não? família. Então, eu fui quando eu era muito pequenininho. Bem, minha mãe dizia que eu tinha ido muito pequenininho. Agora eu não Você sei nem se ela... Eu não lembro. Ela falou, ai, você adorou. Eu Sabe o que vai ser "Ai." legal quando você voltar? Já pensou se você relembra de alguma coisa chegando lá? Eu Às acho que eu ia vezes ficar um tem a pouco mem- assustada. De lembrar? É, porque é uma memória que ia chegar pra mim sem eu saber de onde, sabe? Mas as memórias chegam numa gaveta pra você? Tipo, Elas... memória outubro de 95. Usa essa Na chave Amazon. aqui. Na Amazon? Ah, Claro. Amazon. Não? Gente, Nossa, pra mim eu chega falo, tudo poxa, bagunçado. queria tanto lembrar daquilo. Vou na Amazon, lembrar daquilo. Recebo ali super rápido. Tranquilo. Ó, você tá no Pelourinho. Tá. E o melhor impossível, você tá com Michael Jackson. Que o Michael Jackson mora no Piauí, né? Você conhece essa teoria? Ah, hã? É sério, existe uma teoria de que ele não morreu e que ele tá escondido no Piauí. Essa eu acredito. Não, de é todas, 100%, essa é 100% É real. certo. E sendo que, É real. assim, meu, do Piauí pro Pelourinho, ó, é um É pulo, ali. é pegar um aviãozinho, chegou. Você acha que o Michael Jackson nunca acordou e falou assim, oh my God, my sonho is morar no Piauí? Você acha que nunca? Nunca. Pra cima tipo, de mim. oh my God, I have a bigger dream to live no Piauí. Como que o Michael Jackson virou britânico, do nada? Ele tem duplo sotaque. ele é accent fluid. Olha, Ele flui no entendi. sotaque. Claro. E a sua história com o Michael Jackson começa com vários frangos correndo. Tá. Então, aí você... Bom, acabou que 3 anos atrás a mídia brasileira descobriu, né, que de fato o Michael Jackson estava morando em Teresina, né? Ele acabou encontrando uma casinha no interior do... Na verdade, não foi em Teresina, foi numa cidade próxima de Teresina, mas no interior do Piauí, que é uma cidade super pequena e tal. E aí, o Micael, né? Micael Jacinto, né? Que era o nome que ele acabou abrasileirando e tal. E o Micael legal. Jacinto, ele virou um agricultor ali da região. E as pessoas acharam normal, né? Tipo, uma pessoa que se mudou pra cá e tal, um americano que se apaixonou pelo Brasil. Isso acontece muito. Então, não era uma história estranha e tal. E o Micael, ele tinha esse sonho, assim, sabe? De, tipo, tá sempre viajando pelo Brasil. Só que ele não podia... Ele tinha que dar um tempo esperando. Uhum. E aí, o que aconteceu? Começaram a surgir umas especulações de que talvez o Michael Jackson tivesse escondido no Piauí. Burburinho. Burburinho. E aí, o Luciano Huck acabou indo atrás e tal, acabou descobrindo e expondo realmente, né? Então, o que o Michael Jackson fez a partir desse momento? Ele começou a fugir. E no que ele foi fugindo, né? Ele foi fugindo ele foi fugindo a pé, que nem o Forrest Gump mesmo, sabe? Uma coisa assim, tipo, eu vou correr e foda-se. E a galera não conseguia chegar até ele. Ele ficou correndo durante vários meses. Ele correu pelo Brasil todo. E dizem que ele parou, né? Deu uma pausa em Salvador pra conferir o agito também, se aproveitar e conhecer um pouco, né, como é que era a cidade, assim, tipo, porque falam muito bem de Salvador e tal. E Nick, ele tava lá no Pelourinho, né, tava de boa. Ele falou assim, por que não recriar o clipe dele mais famoso? Claro. Que é... Qual que é o clipe dele mais famoso? É o Pelourinho. Pelourinho. The Brazilian Pelô é o nome do... E o que acontece nesse clipe? São vários frangos dançando, né? São vários frangos que eles saem correndo. E aí, quando... Porque também tá na era TikTok e tal, o Michael Jackson queria inovar. Aí ele faz assim, ó. Aí quando ele faz assim,
os frangos, na verdade, se transformam em árvores de jabuticabeira. Ai, que lindo. Então, uma coisa que ele faz assim, né? Aquela coisa do TikTok. TikTok. E aí, pá, árvore de jabuticabeira, árvore de jabuticabeira, árvore de jabuticabeira, árvore de jabuticabeira. E aí é isso, aí são várias árvores de jabuticabeira que ele vai passando e cantando as músicas por ali. E aí foi um grande show, porque imagina, o Pelourinho ficou lotado de árvore de jabuticabeira e acabou também prejudicando, acabou entrando dentro das casas e tal. É complicado. Porque não é pra isso, né? Não é o local, né? Não é o local mais Às vezes, adequado. Ele não Às pediu vezes, autorização pra prefeitura, acabou dando uma treta. Mas foi processo. isso. Processo. Vamos sortear aqui. E ó, o seu lugar é Caldeirão do Hulk. Tá. O seu personagem é o Lula. Tá. E o seu. E a história começa com um grande meteoro. Claro. Eu lembro já tô desse rindo. dia. Você lembra, né? Eu tô rindo porque esse dia foi muito divertido, porque... Bem, Boninho me ligou, como sempre, né? Como ele sempre liga, e falou assim, Fabão, tô com um projetaço aqui, tipo, assim, um projeto super sua cara, super fit com você e tal, que é o novo Caldeirão. Agora, com a saída do Luciano, a gente quer colocar uma personalidade muito forte. E aí eu falei, por que não colocar o Lula e ao invés de ser Caldeirão do Lula, virar uma caldeirada do Lula, né? Caldeirada de Lula, né? Que traz o sabor típico, que traz a brasilidade, né? Sim. Aí, beleza, resolvemos conversar. No dia da reunião, veio um meteoro. Foi anunciado pela NASA, né? A NASA ligou pro Boninho, porque não sei se você sabe, qualquer acidente climático não, no espaço, a NASA liga pro Boninho. Que é a primeira pessoa que a NASA liga para avisar, até para passar para outras redes e tal. E aí o Boninho foi e me mandou um SMS, porque Boninho não usa Zap, né? Ele mandou um SMS, falou assim, bom, reticências. Ele chama de bom, ele é um fofo querido. Bom, reticências. Caldeirada do Lula vai cair por causa do meteoro. E na época, a Lua Santana tava fazendo muito sucesso com a música Meteoro da Paixão. Sim. E aí eu falei, vamos colocar a Lua Santana no lugar do Lula. Caldeirão né? do Santana, né? Caldeirão do Santana, tipo, e Luan e Lula são duas palavras muito parecidas. Sim. Só que eu já tinha feito contato com o Lula, né? Que eu costumo chamar ele de Lulu. Já tinha feito contato com ele, já tinha falado com ele, já tinha organizado tudo. Ele já tinha descolorido o cabelo, sabe? Pra poder chegar com uma nova roupagem. Eu quero sabe? uma exigência, né? Uma Exato, exigência veio no contrato. para descolorir o cabelo. Isso, e ele já tinha descolorido o cabelo, já tinha passado o acaju, que foi o tom que a gente te pediu para descolorir, e aplicar um acaju por cima, que é um tom que agrada. Que remete a Lula também, né? Exato, exato. E, bem, ele já estava pronto para começar. E... Acaju! Desculpa, gente, desculpa. Acaju. Eu fico muito emocionado. Perdão. E aí ele já tava com o cabelo acaju, já tava com a roupa pronta, que era um blusão e um short tactel, sabe? E uma papete. E aí, quando ele entrou no programa, que não deu tempo de eu avisar, né? Tipo assim, gravando. Não deu tempo de avisar. Não deu. Eu tentei ligar, falei, Lulu, ele, companheiro, não posso falar. E desligou. Falei, tá, tudo bem. Quando falou gravando, ele entrou pela direita e Lua Santana pela esquerda. Lua Santana O Lula entrou pela direita? O Lula entrou pela direita por quê? Porque a nossa ideia era quebrar esse momento. Entendi. Sabe? Era tipo assim, ó... Ser disruptivo, né? Disruptivo. Quebrar toda a expectativa do público. Sim, não, E Lua Santana, pela esquerda, completamente careca. Porque ele ia trazer uma pauta sobre se encontrar e tal. E aí ele raspou toda a cabeça e entrou, né, no programa. E aí ficaram os dois apresentando, né? E no final das contas a gente percebeu que tinha um match ali entre os dois, né? Que eles se completavam, era incrível, assim. Tanto o Lula quanto o Lua Santana, o Lula de acaju, o Lua Santana careca, eles se completavam. Era incrível a química entre os dois ali no palco. E aí, a partir desse dia, o nome mudou para Caldeirão do Lulu, que era de Lula e Lulu Santos, não.
Lula e Luan Santana. E a partir desse Entendi. momento foi incrível. Foi Nossa, incrível, e faz assim, sucesso como um até meteoro. hoje, né? Foi assim Faz que sucesso surgiu, até então, hoje. o Sim. Caldeirão do Lulu. Caldeirão do Lulu na Deep Web faz muito sucesso. Faz É muito. só pesquisar e sem o IP, né? Porque senão a polícia rastreia, mas eles fazem muito sucesso. E super combinou, assim. Eu acho que super combinou. Achei incrível. Super. Achei ótimo. Babi, eu tenho a última teoria Uhum. para você criar, que é a nossa última, mas que eu acho que eu nem vou sortear, porque ficou centro de São Paulo, para você, onde vai acontecer. Uhum. Você tá com o Luciano Huck. Sim. E foi durante uma chuva. Foi Sim. durante a chuva. Durante uma chuva que tava sendo muito, muito, muito forte na ladeira Porto Geral, né? Que é uma ladeira muito famosa de São Paulo, que é da 25 de março, fica no centro. E eu tava andando nessa ladeira, tal, precisava encontrar um brinquinho, uma coisa que eu tava procurando rapidamente. E eu me escorreguei e eu comecei a cair, a enrolar e tal, a bater. Foi uma coisa assim super forte. Sim. E como o Luciano Huck adora uma desgraça, ele já conseguiu trazer uma equipe dele e ele conseguiu filmar em tempo real a minha queda e já trazer pro programa dele. Já acoplou lá, já colocou. Não, é muito rápido, é bem louco. Assim, tem um botão aqui em São Paulo que quando tá acontecendo alguma tragédia, quando tá prestes a acontecer uma tragédia, as pessoas apertam e aparece o Luciano Huck com uma equipe dele. E aí ele já filma rapidamente. Aí eles já editam ali na hora também. Ele põe esse efeito aqui e tal. Põe itálico, né? Legenda em itálico. Sim. Ele gosta de legenda em itálico. E aí fica essa coisa assim. Aí eles já editam, já mandam. E aí quando passa no dia que é pra passar e tal, eles vão pedindo autorização, né, da sua imagem pra poder passar na TV. Mas eu dei, né, porque... Claro. Pagou R$10, acho que é um valor bem interessante. Incrível. Me ajudou a comprar o brinco que eu queria, então... Acho que pra mim... E você saiu até aliviada, né? Porque, se eu não me engano, eu cheguei a assistir esse quadro no dia e cada rolada que você dava no chão, você acumulava R$1. Sim. Eu lembro desse game, né? Foi. Virou um game, é verdade, virou um game. E aí foi 1, 2, 3, não sei o quê. E ele falou, pô, você podia ter rolado umas 20 vezes, né? Eu falei, não... será que eu posso voltar lá e rolar de novo? Claro, né? Deu umas risadas, assim. Mas não, ficou por isso mesmo. E eu acabei ganhando R$10 só. Ai, que bom. Mabê, eu espero que você esteja muito feliz com esses R$10. Só que eu não tenho uma boa notícia. Você já gastou? Você comprou os brincos? Tá. Não, mas foi uma ideia inteligente. Foi um gasto inteligente, né? Eu também faria o mesmo. Eu compraria uma bela presilha, por exemplo, que é o que eu gosto. Mas eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Eu quero ver a boa. A boa é que a gente vai se encontrar de novo no Meio Avestruz, porque eu não esqueci o convite que você fez pra mim no início desse podcast. Ai, que e a Mai, que a gente tá chegando ao fim do segundo episódio do Tá Mutado. Adiciona a plateia falando, não. Produção, bota a plateia. Tá, vou botar. Tô falando com a produção. Tá. A voz parece muito com a minha. É incrível. Porque você contratou uma pessoa que já tinha voz parecida com a sua, né? Porque Sim. Se precisar dublar um dia, né? Sim, quer ver, ó, produção, pega água pra mim. Vou pegar. Viu? É muito legal trabalhar com eles. É muito. Então, ó, queria muito agradecer você aqui. Queria dizer que... Vou deixar aqui. Eu já falei no primeiro episódio, mas eu vou falar nesse também, que esse podcast só foi possível graças a Mabê, que estava morrendo de sono e me ajudou a escolher nome, me ajudou a escolher o logo, a cor. Nossa, eu tava podre de sono, mas eu estava podre de animada para ver esse podcast no ar. Eu tô muito feliz de ter sido convidada. Eu espero que você ainda faça muitos episódios. Se depender de mim, eu vou ouvir, vou compartilhar, conte comigo. E é isso. Você arrasa muito, tenho certeza que esse projeto vai longe também. E, gente, não esqueça de seguir o perfil da Mabê lá no Instagram, que é @ma_b, né? Isso. Errei? Não, é isso mesmo. E tenho também o perfil do Modus, que é @moduspod. Moduspod. Tanto no Twitter quanto no Instagram. E no Twitter eu sou @mabebonafé. Isso. Então, segue lá o @tamutado e fique por dentro de tudo, que vai ter muita gente bacana passando por aqui, além de Mabê Bonafé, que já estreou da melhor maneira possível e impossível